Fala, galerinha do primeiro ADS. Então, continuando nossos assuntos da aula de hoje, vamos para o tópico Introdução a variáveis, tá? Constantes, variáveis e tipos de dados. Basicamente, uma variável, ela vai ser o quê? Um endereço da memória RAM que nós vamos reservar para guardar um dado. Normalmente, esse dado, a gente vai atribuir um nome a esse dado. Normalmente, por exemplo, uma variável muito comum é x, né? Vamos fazer um contador, é x. Vamos salvar alguma informação, é x. Mas, na verdade, quando a gente dá um nome para uma variável, isso no mundo real, no hardware, vamos dizer assim, nós estamos pegando um pedaço da memória RAM, um pedaço, e separando para salvar uma determinada informação, tá? Aqui, né, fala um pouquinho, né? A memória é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. E diferente do HD, a RAM não armazena conteúdos permanentemente, né? É só acesso aleatório. E ela é usada para armazenar informações temporárias. Tá? No nosso caso, nós podemos armazenar na memória RAM variáveis do tipo numérico, texto, tipos do que a gente chama booleano, verdadeiro ou falso, etc. Tá joia? Aqui temos um pouquinho mais com relação à explicação do que é uma variável, ou os tipos de variável. Normalmente uma constante é quando a gente vai ter uma informação que sempre vai ser usada no software, mas ela é fixa. Então, ao invés de você ficar escrevendo 3, 3, 3 no software inteiro, você cria uma constante. Aí você fala assim, professor, não é melhor você usar o número 3 no software inteiro? Não. Por quê? Porque se você tem uma constante no software inteiro, mas pode ser que em algum momento ela mude, se você criou uma variável para essa constante, na hora que você mudar a variável, ela vai mudar no software inteiro. Claro que vocês vão entender isso mais para frente, tá? Basicamente, a variável é isso aqui. Esse desenho é muito legal, ilustrativo. Então, você tem uma memória, tá vendo que o desenho aqui é de uma memória RAM? Né? Para quem já abriu um computador, já trocou memória, já teve esse privilégio, quem não teve ainda vai ter na FAEX, tá? Podem ficar tranquilos que vocês vão ver isso aqui também. Então aqui eu desenho uma memória. Quando eu declaro uma variável, quer dizer que eu estou pegando um pedaço da memória e separando para uma informação. Eu estou dando nome para esse pedaço da memória, tá joia? Então, por exemplo, aqui a gente deu o nome, número da conta, é o nome da variável. Quando eu salvo o número da conta, né, o valor do número da conta nessa variável, no local aonde eu tinha reservado o espaço, eu salvo lá o valor, ó, 4823. Então, uma variável é um lugar da memória, um pedaço da memória que eu reservo e dou nome para ele. Tá? Pensa na garagem de um carro. Tá? A garagem de um carro. Você reservou um espaço da garagem e chamou aquilo lá de A1, que é apartamento 1. Entendeu? Então você deu nome para aquela garagem. Né? A1. E o que você vai guardar lá? Pode ser um Fusca, pode ser um Camaro amarelo. Isso aí que eu quero para todos vocês. Né? Logo que tiverem bons aí na parte de análise e desenvolvimento de sistemas. Mas entende? A1 é o nome da garagem, é a variável. O que eu vou guardar lá não importa, né? Mas vai servir para armazenar algo, tá? Então aqui, ó, um exemplo de variáveis, né? Por exemplo, total é uma variável. O produto é uma outra variável. A quantidade é outra variável, né? Então, os tipos de variáveis, elas dependem do que você quer armazenar. Por exemplo, José é um nome. Então, essa variável ela vai ter que ser o quê? Uma variável que suporte um conjunto de caracteres. Já idade é uma variável que vai suportar o quê? Números. E normalmente números inteiros. Tá joia? Quais são os tipos de variáveis mais comuns que nós vamos trabalhar? A mais comum de todas, tá? São as variáveis numéricas. Dentro do universo das variáveis numéricas, nós vamos ter as variáveis numéricas inteiras e as variáveis numéricas reais. Inteiro é o número inteiro, real é quando o número é quebrado. Inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Real, 1,5, 1,33, 1,0897, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso depois. Caracteres, você ter só um caractere, pode ser verdadeiro, falso, V, F, C, D, X, mas é para você guardar. Por exemplo, uma variável caractere
diga o seu gênero, por exemplo, F de feminino, M de masculino, ou O de outros, tá? Isso é um caractere, tá bom? E assim por diante. Variáveis alfanuméricas, que são, por exemplo, nome, endereço, etc. E variáveis lógicas, que tem a ver com a lógica do sistema, tá? Dentro das variáveis numéricas, são os dois tipos mais comuns, já comentado, as inteiras, que são números inteiros, e os reais, que são números com casas decimais. Normalmente todos eles estão relacionados ao quê? A cálculos, né? Tipos de variáveis alfanuméricas, tá? São específicos para quê? Vamos dizer, dados que contenham letras ou números. Simples assim. Por exemplo, senha. Senha é uma variável alfanumérica, né? Que tem letras e números, tá? Esse dado aqui é muito importante. Ó. Se usado somente para armazenamento de números, não poderá ser utilizado para operações matemáticas. Isso é um limitador. Né? Então você não pode pegar um tipo de variável e usar outro. Por exemplo, usar um tipo de variável alfanumérico para salvar só números e depois fazer conta. Não. O tipo de variáveis para contas é o tipo de números. Né? Números inteiros ou números reais. Tipo de variável normalmente está relacionado com verdadeiro ou falso. Tá? Quais são as regras para se criar uma variável? Criar uma variável eu posso pôr o nome que eu quiser. Mentira! Tá? Isso é errado. Existem muitos erros no software que são relativos a você criar uma variável com nome não permitido pelo sistema. Tá? Então, aí, algumas regras. Primeiro, não podem ter nomes de palavras reservadas. O que são palavras reservadas? São comandos da linguagem. Por exemplo, if. Vocês vão ver que if é um comando, main é um comando, tá? E assim por diante. Tá? Devem possuir como primeiro caractere uma letra, tá? O primeiro caractere não pode ser um número. Muita atenção, porque muita gente erra nisso. 1A, 2A não pode ser variável, tá? O primeiro caractere tem que ser uma letra, tá? Ter como demais caracteres letras números, não tem problema, então pode ser A1, A2, etc. Ter no máximo 127 caracteres. Não possui espaços em branco. Isso aqui é outro erro muito comum. Cuidado, não pode ter espaço em branco, tá? E a escolha de letras maiúsculas ou minúsculas é indiferente em alguns casos, tá? Na linguagem de programação, quando você coloca uma letra maiúscula, por exemplo, A maiúsculo e A minúsculo vão ser identificados como variáveis diferentes, tá? Mas a gente vai ver com mais cuidado. Então, aí alguns exemplos, né? Nome é uma variável correta, nome completo, variável correta, data na ASCII, que é a data de nascimento, lucro final, nota 2. Tudo isso aqui são exemplos corretos. Agora, exemplos errados. Um nome. Está errado, porque começou com um número, não pode. Menos telefone, não pode. Você começou com um símbolo, né? Você começou com o sinal de negativo. E onde está o erro aqui? Nome aluno. Tá aqui, ó, espaço em branco, tá? Então, muita atenção com esses detalhes. Agora, já entrando na parte de declaração de variável. Gente, chegando a hora da prática, tá? Muita atenção, porque nós vamos logo trabalhar com a parte prática usando um software chamado Visual G, que é um software de simulação que vai nos ajudar bastante a exercitarmos, a tornarmos essa disciplina mais interessante ainda do que ela é. Tá joia? Então, aqui é alguns exemplos de variação. Dentro do Visual G, nós vamos ter um local chamado var, relacionado para variáveis. Então, aqui nós temos, por exemplo, N1, 2 pontos inteiro. Nós estamos declarando a variável N1 como inteiro. Valor 1, valor 2, 2 pontos real. Tá? Nós estamos declarando essa variável e essa, valor 1 e valor 2, como variáveis do tipo real. Tá? Então, aqui, as duas numéricas. Tá? Nome, a gente determinou caractere, vai ser o quê? No nome, a gente vai salvar variáveis do tipo caractere e sinalizador pode ser algo lógico. Tá? Aqui nós já temos também vamos dizer assim, um uso da variável, né? Aqui nós estamos mostrando como que nós vamos fazer atribuição de valores para as variáveis. Tá? Então, por exemplo, nós declaramos a variável idade como numeral inteiro e nome como um caractere. Então, caractere, né, são caracteres, né? Esses caracteres vão estar sendo salvos dentro de nome.
E aqui esse número vai estar sendo salvo dentro dessa variável idade. E assim por diante. Tá? Aqui nós temos já como funciona, tá, o Visual G. Tá? Muita atenção. Aqui já temos alguns comandos, algumas explicações. Tá? Mas eu vou deixar então essa parte para a gente tocar com maiores detalhes na aula específica do Visual G. Tá? Vai ter sempre o início do algoritmo, né? O nome do algoritmo, a declaração de variáveis, o início das instruções e o fim do algoritmo. Tá? Aqui alguns comandos mais tradicionais: escreva, leia, atribuição e estrutura de decisão. Tá? Nós vamos passar melhor então esses dados aqui, exemplo 1, exemplo 2, na nossa próxima aula. Então estejam atentos, não percam agora o próximo vídeo, que vai ser ainda mais legal, mais prático, tá bom? Um abraço, bons estudos!